Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Seguinte, hoje o assunto é sobre um tema que eu recebo um monte de mensagens sobre isso, que é como que é melhor estudar, através dos PDFs ou assistindo às videoaulas. E já de bate-pronto, quero avisar que eu não vou dar minha opinião assim e estabelecer uma regra fixa. Eu quero colocar alguns pontos sobre as duas ferramentas, fazer vocês refletirem um pouquinho. E aí, a partir disso, você vai escolher aquela que é melhor, aquela que funciona melhor para você, ok? Me apresentando, eu sou auditora fiscal no estado de São Paulo e coach no Estratégia. E, por favor, curtam o vídeo e sigam o canal. Vamos lá, então? Vou começar falando das videoaulas, certo? Eu acho que, historicamente, a gente já fica mais tendencioso a querer começar a estudar através das videoaulas. E por que isso? Por que eu falei historicamente? Eu acho que a videoaula representa o jeito de estudar que a gente já conhece. Mesmo não sendo ao vivo, a videoaula é aquele jeitão de um professor ali na frente falando o negócio pra gente. Ou seja, o jeito que a gente estudou durante toda a nossa vida, certo? E aí que começa, eu acho, o grande problema. Eu acho que muita gente acha que só consegue estudar e entender através de videoaula, porque foi isso que funcionou durante toda a vida. E, gente, eu friso isso em quase todo vídeo. O importante é você testar as técnicas de estudo. Se você não pegou um PDF para realizar a leitura, você não sabe se você necessita mesmo da videoaula. Você não sabe se só através da videoaula você consegue aprender, certo? Estes testes são muito importantes. Bom, seguinte, claro que assistir videoaula é um jeito de estudar muito mais prazeroso. Você concorda que não é você que está fazendo o esforço? Na verdade, você está recebendo a informação. Quem está fazendo o esforço é o cara que está lá na frente, né? E aí tem um grande problema nisso tudo. Querendo ou não, é muito mais fácil a gente dispersar quando está assistindo videoaula. Quem nunca tava lá assistindo uma videoaula e se pegou olhando pro teto pensando na morte da bezerra, certo? Olha, eu mesma, eu comecei a estudar através de videoaulas. E, gente, N vezes, já perdi as contas. Eu fazia a mão, sabe, a unha, assistindo aula. Sério. Percebe? Eu tava super me enganando. Além desse problema de dispersão, a videoaula, ela acaba sendo mais demorada do que uma leitura do PDF. Querendo ou não, gente, pelo simples fato de ser a fala, né? A fala é mais prolixa, o professor acaba dando mais exemplos e tal. Então, para você concluir uma disciplina por videoaula, leva-se mais tempo do que numa leitura de PDF, certo? E outro ponto. As videoaulas, elas passam uma visão geral e um tanto quanto superficial daquela disciplina. É muito bacana porque você tem, assim, uma noção geral da disciplina, mas é impossível uma videoaula atingir o nível de detalhe que o professor consegue através de escrever um material em PDF. Por conta disso, eu entendo, minha opinião, e de muitas pessoas também do meio, que através somente da videoaula é bem difícil uma pessoa ficar assim, bem preparada, certo? Porque ela não atingiu um nível de detalhe da disciplina necessário para a prova. Olha só, ok? Eu acho que a videoaula é muito interessante para algumas disciplinas que possuem uma parte mais prática, do tipo exatas, que tem as contas, as operações em si. Do tipo contabilidade, que às vezes é bom ver como que o professor tá fazendo aquele balanço, aquela DRE, enfim. E do tipo economia, né? Porque tem umas partes ali, umas equações, e eu acho que facilita bastante você ver o professor
resolvendo aquilo. Certo? Isso, gente, é a minha opinião e eu acho que, assim, é também da grande maioria das pessoas que possuem mais dificuldade com essa parte de exatas e operações e contabilidade e economia, enfim. Eu acho que a videoaula ajuda bastante nestes casos. Outro caso bem interessante é quando rola aquela travada na matéria. Sabe quando você está estudando um PDF e aí chega um assunto ali numa página que você lê uma vez, você lê outra e aquilo parece grego para você? Tipo, travou. Gosto de utilizar a videoaula nesse momento. Eu acho que a videoaula ajuda a dar uma destravada. Primeiro, porque às vezes o professor conversando ali, ele dá um exemplo e tal, que já facilita, né? E aí depois, vencido esse probleminha, volte para o PDF. E como, né, na videoaula o professor acaba dando essa visão mais geral, às vezes num assunto que tá muito complicado, é bacana primeiro você ter essa visão ampla para as fichas começarem a cair, para depois, pelo material em PDF, você ir no grau de profundidade necessário. Gente, detalhe muito importante. Em todos os casos em que você realizar o estudo através da videoaula, use sempre um material de apoio, seja o PDF, seja um livro, seja uma apostila, seja o que você tiver, né, ali escrito, que seja material de apoio daquela videoaula. Primeiro, porque você precisa acompanhar e aproveitar para já ir fazendo marcações, puxando setinha, maceteando o seu material, porque é esse material impresso, vamos dizer assim, o material escrito, que você vai utilizar para revisar. Você não vai fazer revisões 24 horas, 7 dias, mensal da videoaula, certo? Você precisa de um material. Então, é assistindo a videoaula que você está preparando esse material. E fazendo isso, como você tá lá, né, marcando e lendo ao mesmo tempo e tal, vai te ajudar para não rolar essas viagens, né, essa dispersão que acontece bastante com videoaula. Vamos falar agora sobre os PDFs. Eu acho, gente, que rola uma grande resistência ao estudo através do PDF, principalmente porque a grande maioria das pessoas não tem o hábito da leitura. Sabe aquele hábito de ler desde a infância, livros paradidáticos? Muita gente não gosta de ler. E aí, a gente sabe que o estudo através do PDF, ele vai exigir mais energia nossa, certo? Mas aí que vem um ponto bem positivo. É bem difícil a gente se enganar através de um estudo com o PDF, né? No máximo, a gente passa ali 3 parágrafos, vai chegar uma hora que você vai falar, putz, não vou ter que voltar, né? Então, essa eu acho que é uma parte muito positiva de estudar através dos PDFs. Outro ponto, gente, que é a opinião da grande maioria das pessoas, professores e coaches aí, desse meio de concursos públicos, é que com o material em PDF a gente consegue sim, o aluno consegue sim atingir o nível de profundidade necessário para estar preparado para a prova. Poxa, e é isso que a gente quer, certo? As informações que estão ali, elas são as necessárias para você conseguir ser aprovado numa prova. Agora, um probleminha que pode vir a acontecer com quem estuda através de leitura do PDF é o seguinte: é a pessoa querer decorar todas as informações que estão ali naquela página, decorar cada vírgula. E aí, em 1 hora, estudar 2 páginas. Gente, é sempre bom a gente manter na cabeça o seguinte: o estudo, a aquisição de conhecimento acontece através de camadas. Você terá a primeira leitura da teoria, que é essa leitura do PDF. Você terá as revisões que vão te ajudar a entender e memorizar. Você terá a resolução de questões, que também ajuda nisso tudo. Então, gente, não cometa o erro de ficar ali horas numa mesma página querendo entender e decorar cada vírgula. Não é assim que funciona, tá? Tomar cuidado com isso. Qual é a quantidade de páginas ideal por hora de estudo? Complicado eu passar essa informação aqui, porque não tem regra, né? Depende da pessoa, depende da disciplina. Então,
Gente, eu acho que você tem que estudar numa velocidade que seja adequada para você, que você entenda aquele conteúdo com qualidade, né? Eu acho que se preocupar mais na qualidade do estudo é melhor. Claro, mas se preocupando em não demorar muito tempo em cada folha, querendo decorar cada vírgula. Um ponto que muita gente pergunta em relação ao PDF é o seguinte: o que é melhor, estudar com o PDF impresso ou na tela? E aí é o seguinte, existem muitas pesquisas a respeito, mas nenhuma delas teve um resultado conclusivo do que rende mais, né? Do que você vai aprender melhor e tal, de que forma você vai aprender melhor. Mas, gente, eu li uma reportagem que eu achei que teve uma informação muito bacana, que era o seguinte: a reportagem indicava um ponto positivo do material impresso, que era passar ao cérebro uma noção espacial daquele conteúdo. Seguinte, gente, quando você tá lendo um livro, vou pegar aqui um de exemplo. Se você está assim lendo o livro, você sabe que você já está quase no final. Então, as informações que estão aqui correspondem ao final do assunto e não ao começo. Por quê? Pelo simples fato de aqui ter esse gordão de folhas e aqui ter o fininho. O cérebro presta atenção nessas coisas. E, gente, para disciplinas que a gente estuda para concurso, isso é importante. É importante saber que tal assunto estava no final da matéria e não no começo. Às vezes, só essa informação ajuda a gente a responder uma questão. Com o PDF digital, o passar de páginas do computador não dá essa noção para o cérebro. Cara, eu achei essa informação super bacana. Mas, gente, olha, não é porque existe esse ponto positivo que você precisa agora passar a imprimir todo o seu material, certo? Uma informação bacana que eu quis trazer para vocês. Continue fazendo da forma que você entende que funciona melhor para você, certo? Não existe regra em relação a qual forma de estudar o PDF é melhor. Bom, galera, é isso. Assim, concluindo o vídeo, eu acho que o mundo ideal, aquele dos sonhos, seria a gente assistir a videoaula de determinado assunto, né, para ter aquela visão global, e aí depois ir pro PDF para dar a aprofundada necessária e tal. Mas se a gente fizer isso, a gente vai levar 20 anos para vencer um edital. E aí não é bacana, certo? Então a minha dica, pensando exclusivamente em otimização de tempo, desconstrua essa ideia de que você só consegue entender algo assistindo a aula. Tente estudar pelo PDF e use a videoaula apenas para pontos específicos, certo? Você já fez o teste? Não funcionou? Então, perfeito. Continue assistindo videoaula. Você não fez o teste? Faça o teste. O que eu acho uma judiação acontecer é você estudar por videoaula durante toda a sua preparação e levar muito mais tempo do que levaria estudando através dos PDFs. E aí, você tá fazendo isso porque simplesmente não se deu a oportunidade de testar uma nova técnica, certo? Isso eu acho que aí é meio que perder tempo à toa, entende? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a atenção e o carinho que eu ando recebendo de muitos de vocês, certo? Até a próxima, então. Bons estudos, arrebentem. Beijo!